Fala galera, eu sou Harrison Borges, técnico da HBLED Produções. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como a gente fazer a leitura do nosso módulo, como a gente entender o nosso módulo, para a gente poder criar arquivo de reset, para a gente entender alguns problemas que vão dar nele ao longo do tempo aí, né? Trilha, energia, falta cor, falta vermelho, falta verde, falta azul, né? Vários problemas que vão acontecer no seu módulo e você vai poder identificar. Por mais que você não seja um técnico de eletrônica que manja de componentes, solda e tira CI e tal, se você tem alguém na sua empresa que sabe fazer isso, mas não sabe ler o módulo, você vai aprender nesse vídeo a ler o módulo e só passar para a pessoa, ó, preciso que você troque esse componente, preciso que você substitua esse aqui, troque isso, aquilo outro. Você pode levar em qualquer eletrônica ou um conhecido seu que saiba fazer isso, mas não consiga ler o módulo. Você vai aprender a ler o módulo e assim solucionar os problemas e entregar para um profissional capacitado fazer a substituição dos componentes para você. E também vai ajudar bastante a você entender o módulo, vai te ajudar muito na criação do arquivo de reset, que é um vídeo que eu estou preparando aí para a galera. Estou preparando um vídeo bem complexo, explicando muita coisa sobre o RCG, em vários pixels. Eu tenho aqui ó, o painel P2, eu tenho painel P6, eu tenho painel P4, eu vou fazer o RCG em todos. Aquele painel P6 ali, ele é o 50-100, ele tem módulos diferentes desse daqui, depois eu vou explicar para vocês. O P2 já é um pixel baixo e o cabo flat dele é distribuído de uma maneira diferente desse P4. Então, são vários tipos de RCGs, que vai ficar para um outro vídeo. Só para vocês entenderem, então, aqui é um tipo de RCG, aí ali já muda a configuração. É o mesmo RCG, só que tem várias outras configurações dentro, diferente daquele e diferente daquele. Então não basta você ver um vídeo lá, criando RCG, faz isso, faz aquilo e pronto. Não, tem várias configurações, vários tipos de painéis diferentes, várias configurações dentro do módulo e dentro do gabinete que você precisa entender para criar o RCG. Né? Hoje você vai entender sobre o módulo, depois eu vou fazer um vídeo sobre as Receive Cards, que está lá dentro do painel, porque você precisa de entender a Receive, precisa de entender o módulo para você formar o gabinete. Não é só você catar e abrir o programa e colocar lá quantos pixels e a cor e daqui de esquerda para direita que você vai criar o RCG. Não é tão simples assim como é visto por aí. Então eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso, vários mitos eu vou derrubar nesses vídeos que eu vou fazer aqui ao longo dessa série aqui sobre o RCG. E é isso aí então, vamos aqui entender o nosso módulo. Aqui eu tenho um módulo de 16 por 32, né? Ele também tem aqui o pixel 32 pixels por 16, esse aqui é um módulo P10. Na maioria dos módulos ele vem identificando aqui, ó, esse aqui é um P10, ele identifica aqui o módulo e a quantidade de pixels. Aqui a gente tem a nossa entrada do cabo flat, ou QTY, né? Antigamente era dito QTY, hoje a galera usa muito o cabo flat. Então aqui ó, a entrada e saída, aqui tem as setas com posicionamento do módulo. Aqui ó, eu tenho os dois CIs aqui, esses dois CI maiores aqui perto do cabo flat, eles são os CIs que indicam os grupos. Os grupos aqui de RGBs que vão controlar aqui as cores do painel. Aqui eu tenho CIs de RGB, ó, RGB, aqui ó, os três CIs RGB, aqui também CI RGB, aí eu tenho mais três aqui e mais três aqui. Então aqui RGB, 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 RGB. E os grupos. Então aqui eu tenho grupo 1 e grupo 2. Você vai encontrar em outros módulos mais de um grupo. Aqui você vai encontrar grupo 1, 2, 3 e 4. Que vão ser os grupos que comandam aqui os grupos de pixels, né? O módulo ele é formado por 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante de grupos de pixels. Então aqui ó, eu tenho aqui grupos, ó, aqui eu tenho 16 pixels, então aqui eu tenho dois grupos, 8 e 8, 16. Então eu tenho dois grupos aqui, ó. Aí aqui eu tenho dois grupos e aqui eu tenho aqui, ó, grupo 1
grupo 2. Então aqui o grupo 1 comanda o RGB e RGB, o grupo 2 o RGB e o RGB do grupo 2. Então esse módulo está dividido aqui, ó, 8 e 8 aqui, ó, 8 por 16 e 8 por 16. E dividido aqui também, ó, 8 por 16, 8 por 16, 8 por 16, 8 por 16, totalizando 16 por 32. Então aqui, ó, primeiro grupo aqui, ó, o grupo 1 RGB, 8 por 16 metade, aqui mais 16 por 8, mais 16 por 8, mais 16 por 8. O que vocês têm que entender na criação do RCG é que aqui eu tenho 16 pixels. Então, tudo que ultrapassa 16 pixels lá no programa, que depois vocês vão ver na criação do RCG, é 2 grupos. Lá tem uma aba que vai fazer a pergunta de quantos grupos é o seu módulo. Então, ele pode ser de um grupo ou 2 grupos. Por mais que aqui eu tenha mais que um grupo, não vai interferir lá na criação do RCG. Lá ele só quer entender se o seu módulo tem mais de 16 pixels ou menos. Se ele tiver menos, é um grupo. Você coloca lá um grupo, ele vai entender que tem menos. Se você coloca 2 grupos, ele vai entender que tem 16 ou ultrapassa de 16. Não vai ter como você colocar lá 3, 4, 5 grupos. Por mais que você tenha aqui. Os grupos aqui é para você identificar os grupos que eles comandam os RGBs aqui. Eles vão dividir o módulo nos grupos. Aí você vai ter lá 1, 2, 3, 4 grupos aqui, que vai comandar os grupos aqui de RGB. Não vai ser o grupo da criação. O grupo da criação é muito simples, é 16. Você tem até 16 pixels, 2 grupos. Você tem menos que 16, é um grupo. É só isso que você precisa entender na questão de grupo na criação do RCG. Então, aqui a gente já falou do QTY, dos grupos, os RGBs, que são comandados pelos grupos. Aqui a gente tem a nossa entrada de 5 volts, que vem lá da fonte, que é o nosso conector 5 volts. E aqui, ó, esse conector 5 volts, você vai entrar aqui da fonte, ele vai mandar aqui para esse CI aqui, ó, esse CI maiorzinho aqui destacado dos outros. Você vai entender no módulo. Todo módulo é quase sempre a mesma leitura. Vai ter os RGB, os grupos e as energias. Eles são sempre, vocês vão ver que eles são sempre destacados, sempre diferentes, dá sempre para identificar. Eu tenho outros módulos aqui, vou mostrar para vocês. Então aqui é o geral da energia, né? Essa energia recebe aqui e distribui para esses menores. Aqui eu tenho 4 CI menores de energia, que comandam as energias por linhas. Então aqui eu tenho 16 pixels e aqui eu tenho 4 CIs de linhas, que são comandados por esse CI maior aqui, que recebe a energia aqui da fonte pelo nosso conector. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir aqui o tanto de pixels que é 16 para me saber quanto eles comandam. Então aqui, ó, 4, 8, 12, 16. Então quer dizer, cada CI desse aqui vai comandar 4 linhas. Então aqui eu tenho 4, 8, 12 e 16. Então cada CI desse aqui eu já identifiquei que vai comandar 4 linhas. Então se eu tiver com um problema aqui, 1, 2, 3, 4 linhas paradas, ou a segunda, a terceira de 4 linhas, uma linha das 4 paradas, eu vou saber que aqui no nosso primeiro CI de energia, alguma dessas pernas aqui está rompido, está queimada. Alguma coisa aconteceu nesse CI para aquelas 4 primeiras linhas parar. Se for lá entre as 8 linhas, entre as 12 e as 16. Então aí a gente tem que fazer a medição aqui, aferir tudo certinho para saber qual a perna rompida e tal. Ou substituir o CI todo, dependendo do problema que for nele. Então, aqui é a entrada flat, os grupos RGB, comandados aqui pelos grupos, a nossa entrada de energia, o geral da energia e os menores aqui são o nosso CI responsável pelas linhas, que aqui a gente já descobriu que cada um comanda 4 linhas, certo? Aqui é o básico do módulo, é esse aqui. Vou pegar um outro módulo aqui para vocês. Esse aqui é o módulo P4. O mesmo tamanho daquele, 16 por 32 no tamanho, só que aqui ele contém 40 pixels por 80 pixels. Então aqui, ó, metade aqui, ó, 40, 40, 80 por 40. Aí você pode ver aqui, ó, opa, tá de ponta cabeça. Você pode ver aqui que ele tem muito mais componente do que aquele, porque também ele tem muito mais pixels, então ele vai ter muito mais grupo de RGB e vai precisar de mais energia para alimentar
mais fileiras de LED. Lá eu tenho 16 fileiras de LED, aqui eu tenho 40 fileiras de LED. É muita diferença. Mas a leitura do módulo continua a mesma. Aqui eu tenho a entrada de cabo flat, a energia e a saída. Aqui a minha energia está representada por esses 6 deitados aqui, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo e mais 5 aqui do outro lado, ó. Você pode ver que aqui o módulo está dividido 40 por 40. Então eu tenho a energia que comanda 40 pixels aqui e 40 por 40 aqui, e a energia que comanda 40 por 40 aqui. Então aqui eu tenho 5 CI de um lado e 5 do outro, de energia. Aqui eu continuo tendo aqui, ó, 1, 2, 3 RGB, 1, 2, 3 RGB, RGB, RGB. Aqui embaixo aqui dessa moldura não dá pra ver, mas tem aqui mais 3 e mais 3 RGB. Mais aqui, 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 aqui. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos de RGB aqui, mais 5 aqui embaixo. Aqui, ó, eu tenho meus 6 de grupo, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Eu tenho meus 6 de grupo aqui. Tá aqui o 6 de grupo, tá escondidinho aqui atrás da moldura, né, que tá uma moldura bem doida aqui. Mas aqui também, ó, você já consegue identificar, ó, 80 por 40, o nosso pixel aqui do nosso módulo, 80 por 40. Então você consegue ver que aqui eu tenho muito mais componentes do que aquele, porque eu tenho muito mais LEDs do que aquele. Aí lá é um P10 e aqui é um P4. Lá eu tenho 16 por 32, aqui eu tenho 40 por 80. Mas a leitura do módulo ainda continua a mesma. Entrada e saída de flat, energia, os 6 de energia que já foi identificado, os 6 aqui também próximo, eles vão estar sempre próximos aqui ao cabo flat. Você vai entender, vai ter aqui o 1, o 2, o 3, o 4. Na maioria são assim, mas você consegue identificar porque você ainda tem os RGB. Então aqui você só tem aqui, ó, o grupo e o RGB. O RGB, esses aqui vão sempre estar em conjunto assim, 1, 2, 3. E aqui nele, ele está marcando aqui, ó, R, G e B. RGB, RGB, você vai conseguir identificar os RGB. Vai te sobrar aqui o cabo flat e os grupos. A energia e a entrada de energia e a saída do cabo flat. Por mais que ele tenha muitos componentes, você consegue identificar os RGB, são 5, 10, são bastante mais que aquele só tem 2, 4, aqui tem 6 a mais, mas você consegue identificar o RGB, os grupos aqui também que comandam os RGB, e por mais que ele tenha 40 pixels aqui, ele já se torna 2 grupos, que ele tem mais que 16. Então, passou acima de 16 pixels, 2 grupos na criação do RCG. Não importa quantos grupos tem aqui. Beleza? Então, eu vou pegar aqui um módulo do P2. Já deixei ele separadinho aqui, ó. Vem cá, bebê. Aqui, ó. Deixei ele separado aqui para explicar também que eu estou fazendo a criação do RCG no P2. Então, ó. Você pode ver aqui que ele é um módulo menor, porque é um painel menor, só que ele tem bastante pixel também. Quantos pixels ele tem aqui, ó? Aqui eu tenho 64 por 64. Ainda assim eu tenho mais pixels que no P4, ó. Por mais que ele seja aqui o mesmo tamanho, ó. Aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 64. Então quer dizer, aí tem muito mais componente aqui, né? Ó. Entrada e saída aqui do flat, as setas aqui com direcionamento do módulo, energia. Aqui a energia desse módulo, ela está centralizada aqui, ó, porque é um módulo pequeno, então tá tudo bem compactado, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 CI de energia, aqui junto com o nosso entrada de energia. Aqui eu tenho o RGB, o RGB, o RGB, 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 aqui ó, os grupos de RGB. Eles vão estar... Eu nunca encontrei um módulo que eles estão de outra maneira. Eles estão sempre assim, RGB, RGB, RGB. Sempre você vai encontrar ele aqui. É o mais fácil de identificar, são os RGB. E ele ainda está escrito neles RGB. Aqui nesse módulo ele tem esses dois QTY aqui vazio, né? Já existiu módulos com dois QTY, tipo aqui ó, 2 e 2, né?
eu já vi, mas faz muito tempo. Nunca criei o arquivo por eles, mas lá no programa também eu vou explicar, lá tem a opção de quantos QTY, se tiver 2 você coloca 2, mas hoje em dia é muito difícil achar e eu nunca mais vi. E tem também aquele painel ali 50-100, ele é dividido o painel metade e metade, que eu vou explicar lá no ECG. Então aquele módulo ali, ele só tem a entrada do flat. Eu não destaquei ele lá ainda, mas depois quando eu fizer o vídeo eu vou arrancar ele de lá e vou mostrar para vocês. Ele só tem a entrada, ele não tem a saída. Porque lá eu só tenho 2 módulos. Então ele entra para lá e entra para cá. Aí, então ele não tem para onde ir, então ele não sai. Então o módulo não tem a saída. Ele tem sim aqui a marcação, aqui o QTY, para você colocar, né? Às vezes você deu problema nessa saída, você ressolda ela aqui e joga o módulo para o outro lado. Mas lá ele tem só a entrada, ele não tem a saída soldada. Ele tem lá a saída assim, ó, limpinha para você colocar. Mas então lá ele não tem a saída. Depois eu vou mostrar para vocês no vídeo do RCG. Então tem módulos com 2 QTY, é mais difícil de achar, mas tem. Com entrada e saída e só com entrada, sem saída. São esses os 3 tipos de módulos que tem com QTY. Eu já ouvi falar aí que tem uns painel aí lá para os Estados Unidos, lá para aqueles outros lados lá, né? Porque a gente usa muito China aqui, né? Vamos falar a verdade. Mas tem painéis que aqui são feitos pelo cabo SATA do computador. Não é feito por cabo flat, é cabo SATA. Mas aí já deve ser outro nível de painel que não chegou para mim ainda. Se alguém souber aí e tiver, mandar aqui para a gente fazer um vídeo, o canal agradece. Então aqui temos a energia, os flat, a entrada e os grupos. São muito fáceis de identificar. Tem uma descrição lá, eu fiz um postzinho bem ilustrativo lá no meu Instagram falando sobre isso, né? Destaquei lá os CIs, escrevi o que é, fiz uma descrição sobre o que é tudo. Mas aqui esse vídeo para ajudar a complementar e mostrar diretamente no módulo aqui, ó. Então aqui a gente tem 64 por 64, entrada e saída do flat, energia, entrada de energia, as energias, os grupos RGB e os grupos. Aqui tem muito grupo, né? Você pode ver que aqui tem 1, 2, 3, 4 grupos. 4 grupos também. Só que lá no PET a gente vai colocar 2 grupos. No PET não, desculpa. Na criação do arquivo de reset a gente vai colocar 2 grupos. Porque lá só vai, lá pra gente o que vale é se ele é 16 ou mais que 16. Então ultrapassa 16, 2 grupos. É isso que vocês têm que gravar na hora da criação do RCG. Ah, e chegou lá grupo. Nossa, quantos grupos é? Ah, já coloquei aqui o pixel, 64 por 64, então ultrapassou 16, é 2 grupos. Ah, já coloquei aqui 16 por 32, ultrapassou 16, é 2 grupos. Ah, eu coloquei aqui, sei lá, eu tenho um módulo aqui IP37 aqui, antigo e tal, 8 por 8, 8 por 8, opa, não ultrapassou 16, é um grupo. Então lá no programa, no arquivo do reset, o que manda é se ele ultrapassa 16 ou não. Esse é o que a galera mais tem dúvida e mais peca aí, né? A questão de chegar lá e falar, puta, quanto grupo é? Vai lá no módulo e olha, ah, tem 3, 4 grupos no módulo. Vai lá e coloca 4 grupos e o arquivo não vai. Porque ele só é 2 grupos. Aí você coloca lá que ele é 4 grupos, ele fica louco, não entende nada. Então é isso aí, galera. Temos aqui o módulo do P2, deixa eu botar ele aqui. O módulo do P4 e o módulo do P10. Foi explicadinho para vocês, tudo bonitinho aqui, como é que funciona. Entrada de energia, flat, grupo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixem aqui no comentário. O comentário de vocês é muito importante aqui pro canal, né? E para mim poder te ajudar. Esse vídeo eu tô fazendo para te ajudar. Tô querendo te explicar tudo o que eu sei sobre painel de LED. Não é muita coisa, mas já dá para trabalhar bastante. Mas se você não deixar sua dúvida, se eu não entender qual é a sua real dúvida, às vezes você pode deixar até uma dúvida aqui que eu não vou saber responder. Aí vai te ajudar e vai me ajudar, porque eu vou pesquisar, vou me informar sobre aquilo, se é verdade, se não é, como é que faz, como é que não faz. E vou voltar aqui, vou deixar aqui para você no comentário. Dependendo se for uma pergunta, uma resposta muito complexa, eu vou lá e faço um vídeo para você. Mas eu preciso muito do seu comentário aqui para mim poder te ajudar. O seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer e para o algoritmo do YouTube e do Instagram levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você puder compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas e ajudar aqui o canal, é só você ir lá e clicar em compartilhar, que vai ajudar bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho para mais vídeos que a gente vai postar aqui. E é isso aí, espero vocês no próximo vídeo.
que eu vou falar sobre a criação do arquivo RCG no P4, no P2 e no P6. Tem um P6 50 por 100, 80 por 160 pixels. Tem aqui um P2 192 por 192 e tem um P6 160 por 160. Vários arquivos diferentes serão criados de maneiras diferentes, porque cada placa aqui tem a sua identidade, tem a sua descrição do módulo. E é isso aí. Bora para outro vídeo. Deixa o like, curte, compartilha. É nóis, um abraço. Fica com Deus.